Pessoal, então vamos trabalhar com um pouco de pincéis, algumas configurações que a gente pode fazer para pincéis, para aplicar em um projeto. Eu deixei duas imagens aqui prontas, para a gente ver o que a gente pode fazer, né? E algumas sugestões também, depois vocês podem pegar outras imagens de vocês. Nessa aqui, eu vou fazer tipo uns floquinhos de neve configurados para mim colocar ao redor da árvore de Natal. Então, não preciso necessariamente desbloquear a imagem de fundo. Eu vou criar uma camada nova, porque eu vou fazer os meus pincéis ali. Até posso chamar a camada de pincel, ou de neve, ou como vocês acharem melhor. Lá no painel, quando eu seleciono o meu pincel, lá na opção ferramenta pincel, a gente tem do lado as configurações que é do painel do pincel. O que geralmente a gente coloca? Eu já estava deixando a minha mais ou menos pronta, mas a gente começa do zero. Se eu for predefinir, eu tenho o tamanho dele, então eu posso regular isso. Eu tenho a dureza nada mais é que deixar ele, ó, não tão desfocado nas bordas. Então isso a gente pode regular, deixar ela um pouco menor ali. Depois eu tenho o espaçamento, né? O que eu quero fazer. Posso deixar mais espaçado ou menos espaçado. Isso vai depender como eu vou trabalhar. A dinâmica da forma, geralmente é para ela não fazer o quê? Tudo de um tamanho só. Então eu tenho o mínimo e eu tenho uma redondez mínima também. Ou seja, ele vai fazer flocos de neve pequenos e maiores. Tremolução do tamanho. Ó, eu posso estar regulando também. Aqui é um preview. E depois eu tenho a forma como isso dispersa. Então, em vez de ele ficar tudo junto, eu deixo uma dispersão bem alta, eu costumo deixar. Quantos vão fazer nessa dispersão? E a tremulação dela, ó. Ali. Claro que tudo isso aqui é conforme vocês vão tá passando o pincel. Então, eu posso fazer essa configuração inicial, fechei, meu pincel é pequeno, né? E eu clico e arrasto, ó. E aí eu faço como se fosse os flocos de neve ali sobre a árvore. Lembrando que vocês podem voltar a qualquer momento. Como eu fiz o quê? Eu fiz numa janela nova, eu posso voltar a qualquer momento. Numa janela nova, não, numa camada nova, ó. Eu posso deletar a camada e fazer de novo, ó. Então, eu vou botar aqui para fazer essa dispersão. Fiz ela ali. O que eu posso estar regulando também? Não precisa ficar perfeito, né? São flocos, digamos que eu queira deixar ali, depois vocês podem fazer outra camada. Como ela tá numa camada separada, eu posso pedir algum ajuste para ela. Por exemplo, sobreposição de degradê. Vamos pedir para reverter aqui. Não fez grande diferença ali, porque o amarelo tá ali. Mas em vez do amarelo, eu posso clicar naquela miniatura de cor e posso pedir um outro tom de branco, ó. Posso variar os meus tons ali, ok. Então, posso pedir essa sobreposição. Se vocês acharem que é importante, né? Posso mexer no ângulo também, que ele vai deixar. Posso pedir isso de forma radial. Posso pedir um refletido. Ou seja, só para não ficar necessariamente tudo branco, a gente pode usar um ajuste de camada. Ó. Posso clicar ali de novo. Brilho externo, ó, já dá um efeito interessante, ó. O brilho externo já dá um pouco mais de luz naquele ali. E aí que dá bastante o efeito. E a gente pode estar fazendo neve de forma bem fácil. Com essa mesma configuração, o que eu vou fazer? Nessa outra camada aqui, de uma igreja, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, para fazer
as minhas neves. Deixei a mesma configuração, certo? Vim pra cá. Lembrando que a neve ela tem que cair, né, em tudo. Então, eu vou clicar e arrastar para fazer com que ela realmente caia. Eu apliquei sobre a foto, poderia ter criado uma camada nova, como eu fiz na outra. Então, se eu me esqueci aqui, eu vou retornar nos meus históricos. Vou criar uma camada nova e vou clicar. Ó, cliquei ali. Geralmente eu deixo o pincel pequeno, porque os flocos de neve não são muito grandes, né? Então, vamos deixar ele ali. E a gente também pode pedir o brilho externo para ele ficar mais vibrante. Se não houver necessidade, pode-se tirar esse brilho e deixar só o floco de neve. O que eu vou fazer, e aí vocês também podem fazer nessa aqui, se acharem necessário. A gente sempre, com duas camadas, eu vou desbloquear essa minha aqui, a gente pode mesclar elas. Então, eu posso selecionar as duas, mesclar quer dizer que tanto o efeito que eu fiz como a outra vai ser uma coisa só. Então, se eu for aqui, ó, camada, eu posso rasterizar, não é meu caso, e eu posso mesclar camadas. Então, Ctrl E. Aí, ela vai ser uma coisa só. Por quê? Porque como tá bem brilhosa essa nossa imagem, eu posso ir lá para minha galeria de filtros, ó, e fazer algum efeito artístico final nessa foto. Geralmente essa primeira aqui, como tem coisas bem brilhantes na foto, eu posso fazer aquela primeira minha aqui, ou essa de borrar, ou essa outra ali. Lembrando que eu sempre posso mexer nas configurações ali do filtro do lado. Dou um OK e tá ali um efeito bem interessante na minha foto. Como ela estava antes, vamos lá ver nos históricos. Deixa eu gravar um instantâneo. Aqui é como ela era e aqui é com o nosso efeito. Então, nós incluímos um pouco de neve nela e demos um efeito lá na galeria de filtros, certo? Então, vocês podem configurar esse pincel de vocês como vocês acharem melhor. Vocês podem escolher outra forma de pincel que vocês queiram fazer essa mesma dispersão, porque eu peguei essa bolinha porque eu pensei na neve, mas vocês podem pegar outro tipo de pincel que vocês queiram estar trabalhando. Se vocês forem para o Google também, vocês também vão achar pincéis que vocês podem estar baixando.